Por favor, abra sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 21. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Louvar a Deus por esta oportunidade, mais uma vez poder estar aqui juntamente com os irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor Jesus, na beleza da sua santidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Pádua. Prazer revê-lo. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, com muita saúde física e espiritual, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por esta oportunidade. Pastor Rondinelli manda um abraço, tá bom? Tem muito carinho por esta igreja e pelo Senhor, tá bom? Pastor Geraldo, Deus abençoe. Prazer revê-lo. Aos obreiros dessa casa, a todos os irmãos que são membros dessa casa, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. João capítulo de número 21, versículo de número 15. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Palavra do Senhor, Bíblia Sagrada diz assim: assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queiras, mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e ele te levará para onde tu não queiras. E falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Por favor, se assente glorificando ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvar a Deus também pela vida dos irmãos que estão trabalhando nesta campanha. Posso falar campanha? Como que é o nome do irmão? Aniro. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e o Senhor prospere o seu trabalho. Amém? Para a glória do nome dEle. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero ser fiel a essa palavra. Essa noite, é claro que eu sei que os irmãos conhecem muito bem o texto que acabamos de fazer a leitura dele, mas para que possamos pensar algumas lições preciosas do capítulo 21 de João, nós precisamos voltar um pouco na história para poder entender melhor o que se passa neste texto. Prometo não me demorar muito. Quando os irmãos pensarem que eu estou na introdução, eu já estou na conclusão e a gente sai glorificando a Jesus alegre e feliz. Amém? Glória a Deus. É claro que você tem 4 livros que relatam sobre a vida de Jesus, a história de Jesus, e esses 4 livros são Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Mateus foi escrever sobre a pessoa de Jesus, sobre a história de Jesus, ele tinha um objetivo em sua mente. E o objetivo da ideia que Mateus tinha para escrever o seu livro era provar que Jesus era o rei dos judeus. E é por isso que ele começa o seu testamento, glória a Deus, por uma linhagem. Ele vai
trazendo a linhagem, ele vai até Abraão, depois ele passa por Davi. Em Abraão ele prova que Jesus é um verdadeiro judeu, e em Davi ele prova que Jesus é rei. E é claro que esse é o objetivo de Mateus, mas quando saímos de Mateus e vamos para Marcos, nós vemos um outro escritor escrevendo para um povo diferente, com uma perspectiva diferente. E a perspectiva de Marcos não é a mesma que a de Mateus. A perspectiva de Marcos é provar que Jesus é o servo sofredor. E por várias vezes você vai encontrar no livro de Marcos a seguinte expressão: esse é Jesus, que veio não para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Esse era o objetivo de Marcos. Mateus, rei; Marcos, servo. Mas quando Lucas vai escrever o médico amado, um dos melhores amigos de Paulo, aquele também que por várias vezes, diversas vezes, ele teve que curar as feridas do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era o encrenqueiro da fé, né? Vamos colocar assim. Ele saía para pregar e ele arrumava muita confusão. Na verdade, não era ele que era aquele que gostava de confusão, as pessoas é que arrumavam confusão com ele. Ele saía para pregar e voltava com feridas, com as costas abertas, porque sofria prisões, levava pedradas, pauladas, tudo isso somente por pregar o evangelho de Cristo. Ele voltava e aí ele contava com a ajuda de um dos seus melhores amigos, chamado Lucas, que ele chama com muito carinho de médico amado. Então Lucas é esse homem que curou as feridas de Paulo e que também, quando vai escrever sobre a história de Jesus, ele tem uma perspectiva diferente. Ele escreve aos gregos, escreve aos gentios, a sua perspectiva é diferente, e ele, diferentemente de Mateus e de Marcos, não quer provar que Jesus é rei, como Mateus, e também não quer provar que Jesus é servo, como Marcos. Ele quer provar que Jesus é um homem perfeito. E Lucas estava coberto de razão, meus irmãos, porque Jesus é perfeito mesmo. E ele escreve dizendo que ele foi anunciado por Gabriel a Maria e que ele vai ser gerado pelo próprio Espírito Santo de forma perfeita, sem a participação do homem, só com a participação da mulher, cumprindo-se aí Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquela expressão máxima de Gênesis, o proto-evangelho, que diz: nascerá um, que será a semente da mulher, que terá poder para esmagar a cabeça da serpente. Cumpriu-se então em Maria. Jesus é perfeito, ele se desenvolve perfeito, nasce perfeito, cresce perfeito, anda de forma perfeita em santidade diante de Deus e dos homens, e só alguém que é perfeito, completamente perfeito, completamente santo, pode morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Eu não sei se vocês vieram para o culto, eu vou mandar de novo, tá? Vou dar mais uma oportunidade. Só alguém que é plenamente santo, só alguém que é plenamente perfeito pode morrer e ao terceiro dia ressuscitar para a glória de Deus. Mateus, rei; Marcos, servo; Lucas, homem perfeito ou filho do homem. Mas quando João, o evangelista, vai escrever sobre Jesus, sobre essa pessoa, sobre a história de Jesus, ele não quer provar nada disso. A perspectiva de João é diferente, porque o público-alvo é diferente. Ele escreve para toda a igreja, em todo lugar, em todo mundo, inclusive para nós. E a conclusão do livro de João, o seu objetivo está no capítulo de número 20. É interessante dizer aos irmãos que antes de concluir o livro, ele diz assim, se eu fosse escrever todos os sinais, todos os milagres, todos os ensinamentos
que Jesus fez e realizou, penso eu que todos os livros do mundo não caberia. Ele continua dizendo assim: mas eu fiz um resumo. Olha que incrível, o livro de João inteiro é só uma perícope, ou uma parte, um pequeno resumo de tudo aquilo que Jesus fez e realizou. Ele disse: eu fiz um resumo de tudo que ele fez para provar para vocês. Provar o que, João? Que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E se vocês crerem no nome do Filho de Deus, vocês receberão vida eterna. Então Mateus ele é rei, para Marcos ele é servo, para Lucas ele é o homem perfeito, e para João ele é o verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. No princípio estava com Deus, era Deus. E você percebe também no livro de João, ele usando sempre esta frase, eu sou. Ele registra no seu livro 7 milagres de Jesus, acompanhados da expressão eu sou. Ninguém na Bíblia inteira pode dizer eu sou e pôr um ponto final. Ninguém. Só o Pai e o Filho. O Pai lá com Moisés, quando Moisés disse: Senhor, eu vou para o Egito, eu vou cumprir a missão que o Senhor está me pedindo, mas quando eu chegar lá, quem eu vou dizer que me enviou para o rei? E aí Deus, se revelando a Moisés, diz: só fale isto, que o grande eu sou te enviou. E aí Jesus, lá no Novo Testamento, vai repetir a mesma frase, só no livro de João, 7 vezes, ele diz: eu sou, aleluia, o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que se alimenta de mim não morre, mas vai ter vida eterna. Eu sou, quer dizer, o Pai pode fazer, eu também posso fazer. Creia no Pai, creia também em mim. Tudo que o Pai faz e tudo que o Pai é, eu também sou. Aleluia, glória a Deus. É claro que eu sei também que vocês sabem melhor do que eu, que quando Jesus, ele estava aqui nessa terra, ele tinha muitos discípulos. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos ali ele dizendo que após ele ressuscitar, ele apareceu para mais ou menos 500 irmãos. É interessante pensar nisso, que ele tinha pelo menos 500 seguidores, muito mais que isso, é claro, mas pelo menos 500. Mas dos 500 ele tinha pelo menos 70 que eram mais chegados do que os 500. E é sempre assim. Deus nunca conta com a maioria, Deus sempre conta com a minoria fiel. Eu vou de novo. Deus nunca vai contar com a maioria, Deus sempre vai contar com o remanescente fiel, com a minoria. Dos 500 ele tinha 70 que eram mais chegados, ele envia na missão, em Lucas capítulo de número 10, de 2 em 2, pregando, salvando, ressuscitando. Eles voltam depois da missão, pastor Pádua, felizão, porque expulsaram demônios, porque fizeram a obra de Deus, porque ressuscitaram mortos. Aí Jesus chama eles no canto, feliz, alegre também, mas diz assim, a motivação da felicidade está errada. A alegria de vocês não deve estar no expulsar dos demônios, ressuscitar os mortos. Isso é legal, isso é bom, mas a verdadeira motivação da alegria deve estar nisso. E ele diz: vocês devem ficar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tem alguém que se alegra com essa notícia aqui? O seu nome não está escrito nos best-sellers da vida, o seu nome não está nas catedrais, mas o seu nome está escrito no céu, no livro de Deus. Isso alegra o seu coração essa noite, meu irmão? Isso é motivo de verdadeira felicidade. Dos 70, Jesus tinha os 12. E aí vai ficando mais estreito, o funil vai apertando.
E aí dos 12 que eram muito próximos, que escutavam a sua pregação diariamente, que comiam com ele, que dormiam na mesma casa, participavam de todos, quase todos os milagres, dos 12 Jesus tinha 3. E os 3 eram Pedro, Tiago e João. E esses eram muito mais próximos do que os outros. Dos 3, Jesus tinha 2, Tiago fica de fora e sobra Pedro e João. Pergunta de escola dominical nível hard, para depois o pastor Pádua ensinar para vocês. É claro que eu não quero criar uma briga teológica aqui, mas e agora? 570, 12, 3, 2 e dos 2, qual era o mais próximo? Eu sabia que ia acontecer isso, já pipocou aqui, João, expectativa alcançada. Alguém já pensou assim, não, acho que é Pedro. E alguém vai dizer assim, é Pedro primeiro, porque ele era o mais velho, porque era o que falava mais, porque era o que errava mais, porque era o representante dos discípulos, era o responsável pelos mesmos. Era Pedro porque teve experiências maravilhosas, e vai dar várias bases bíblicas para dizer que é Pedro. Outro vai dizer, como disseram aqui, é João. E ele vai dar até uma base bíblica, vai dizer assim, é João, porque você se lembra, pregador, na última noite, naquela janta, onde é que João estava? Ele vai dizer que João estava com a cabeça no peito de Jesus. E a Bíblia me permite pensar, ele estava tão próximo, com a cabeça no peito de Jesus, que ele conseguia, penso eu, ouvir as batidas do coração de Jesus. Era muita proximidade. E aí o Pedro, curioso, sussurra, diz a Bíblia que ele faz sinais, é quase linguagem de Libras, amém ou não amém? Faz sinais para o João, que está aqui do lado do ouvido de Jesus, dizendo assim, pergunta para ele quem é o traidor. Porque Jesus se angustiou e disse, tem um traidor entre nós. No Salmo está escrito, aquele que é o meu amigo, que comia pão comigo, ele me feriu o calcanhar. Falando de Judas Iscariotes, que estava do lado de Jesus, Pedro faz sinal para o João pergunta aqui, no ouvido de Jesus. Ninguém ouviu, só Jesus, sussurrando no ouvido. Aí Jesus diz assim, João, é aquele que eu pegar o pão e molhar e entregar para ele. Jesus pega um pão, molha no molho que eles estavam comendo ali, entrega para o Judas, e a Bíblia diz que quando Judas comeu o pão, o diabo entrou no seu coração. Jesus olhou dentro do olho dele e disse, apressa-te em fazer o que tem que fazer. Eu estou pronto para cumprir a missão que o meu Pai enviou para cumprir. E aí Jesus devolve a resposta no ouvido de João, baixinho. E eu te pergunto, por que é que João, a gente já vai caminhar, por que é que João conseguiu ouvir o sussurro da voz de Jesus? É porque ele estava bem perto. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, faz tempo que Deus não fala comigo. 6 meses... 1 ano, 2 anos, misericórdia, 5 anos e eu não consigo escutar a voz de Deus. Será que Deus parou de falar? Ou será que foi a gente que foi para longe da voz dele? João só escutou o que escutou porque estava próximo, porque estava perto. Se ele não estivesse perto, no lugar da comunhão, no lugar da oração, sentado à mesa, ao lado de Jesus, bem próximo, ele jamais teria escutado o que escutou, mas porque estava exatamente ali, ao lado do mestre, bem próximo, foi que ele teve a oportunidade de escutar o que escutou. Por favor, meus irmãos, volte para o lugar da intimidade.
se assenta na mesa com Jesus e volta para o lugar da comunhão, porque lá você vai escutar coisas que muita gente não vai ouvir. Por quê? Porque você vai estar próximo dele. A Bíblia cita 4 vezes o nome de Maria, a irmã de Lázaro, por 3 vezes. Te pergunto, onde é que ela está? Aos pés de Jesus. E pode ser que aos pés de Jesus não seja um lugar mais confortável para se estar, mas posso dizer uma coisa: é o melhor lugar do mundo para se estar, porque ali é o lugar da intimidade, porque ali é o lugar da comunhão, porque ali é o lugar onde nós receberemos graça, misericórdia e conselhos para continuar a caminhada. Será que alguém entende isso, que pode levantar a mão para o céu e dizer amém? Aleluia! Glória a Deus! É claro que eu não quero criar uma briga, mas João e Pedro eram os melhores amigos de Jesus, os melhores, os que participavam de tudo, que viram tudo, todos os milagres, eles estavam lá. Mas hoje eu vou ficar com Pedro, e da próxima vez, se vocês quiserem, e o pastor Pádua aceitar, carimbar, eu prego sobre o João. Hoje vai ser Pedro. Quem é Pedro? Pedro é alguém explosivo. Quem entende e gosta de carro, os jovens estão aí, digam amém. Pedro é aquele camarada que vai de 0 a 100 em menos de 8 segundos. É 8 ou é 80, sanguíneo, espontâneo. Mas o primeiro encontro de Pedro, que na verdade não era Pedro ainda, era Simão, o desejado. O primeiro encontro de Jesus com Simão é no capítulo 1 de João. E o encontro é porque André, o irmão de Pedro, encontra Jesus. Ele fica todo empolgado, ele diz: encontramos o Messias. Quero te apresentar, Simão, vem comigo. É incrível porque quando conhecemos a Jesus, essa chama de compartilhar com os outros, ela acende também. Então essa chama acendeu no coração de André, ele foi chamar o seu irmão Pedro. Escute isso, por favor. Se não der para ganhar o Brasil inteiro pregando a palavra, ganha pelo menos a sua família. Eu vou de novo, eu sei que é ruim, mas é isso aí que tem para hoje. Eu sei que é ruim, mas vai, toma um gole de água que vai descer. Se não der para ganhar o bairro inteiro, ganha pelo menos a sua família. Se não der para ganhar, pelo menos prega para ele. Você vai para a festa, faz de tudo, se envolve em tudo com eles e não fala de Jesus em nenhum momento. André, na primeira oportunidade que teve conhecer Jesus, então eu compartilho. Porque o que é evangelho? Evangelho é: veio até mim, eu levo até Jesus. Veio até mim, eu levo até Jesus. E foi isso que André fez. Conhecer Jesus. Pedro, Simão, vem conhecer Jesus também. Aleluia. Vem conhecer. Quando Jesus bate o olho em Simão, diz assim, ó, era Simão. A partir de hoje é Pedro. Simão quer dizer desejado, altivo. Pedro quer dizer o quê? Pedrinha pequena. Ele muda a identidade de Simão. E não foi isso que Paulo escreveu na carta aos Coríntios? Aceitou Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Ele dá para a gente uma nova identidade, uma nova identificação. Ele arranca o passado e nos faz viver uma nova perspectiva de vida. Segundo encontro de Jesus e Pedro, está no capítulo 5 de Lucas. Glória a Deus, Deus está presente entre nós. Pescaram a noite toda, nada apanharam. Eu fico impressionado porque ninguém conhecia melhor o mar da Galileia do que Pedro, Tiago, João, Zebedeu e seus amigos. Aprenderam a nadar ali, conheciam tudo, profundidade, largura, tudo! Aleluia. Notas musicais. Glória a Deus, obrigado. Agora eu consigo respirar melhor, falar melhor, o tempo da pregação vai ser muito melhor.
Glória a Deus. Vocês estão aí, digam amém. Segundo encontro, pescaram, fizeram de tudo o que podiam. Deixa eu dizer uma coisa para alguém, vai chegar um momento da vida, eu estou bem acelerado, vai chegar um momento da vida que a sua faculdade não vai resolver o seu problema. Vai chegar um momento da vida, e eu não sou contra o estudo, estude o máximo que você puder, invista tudo que você tem em estudos, porque pobre como eu, que vim da zona leste de São Paulo, lá do Morro do Querosene, se não estudar nessa vida não tem chance. Faça tudo o que puder, mas vai chegar um momento, que é exatamente esse momento em que Pedro, João e todos estão envolvidos aqui, que todo o seu QI alterado, o seu conhecimento, a sua faculdade, tudo que você sabe fazer não vai adiantar de nada. Você pode dizer amém? Pescaram a noite toda, ninguém conhecia mais o mar da Galileia como aqueles homens, fizeram de tudo, jogaram rede, jogaram tarrafa, pescaram com uma vara, todas as estratégias e nada. Aí vem Jesus pela manhã. E eu acho lindo isso aqui porque Jesus sempre aparece nos piores momentos da vida. Eu vou de novo. Eu acho lindo isso aqui porque Jesus sempre aparece nos piores momentos da vida. Como é que você prova isso? Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel, vocês lembram? Quando eles foram jogados dentro daquela fornalha, quem estava lá para os guardar, para os livrar, para deter a força do fogo? O Filho do Homem estava lá. Deus sempre aparece nos piores momentos da vida para nos socorrer. É por isso que o Salmo 46, verso 1 diz: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Jesus sempre aparecerá nos piores momentos da nossa vida. E o que não dizer de João, quase 100 anos. O tacho de óleo quente não matou. E então Domiciano diz: já que o tacho de óleo quente não matou, eu jogo na ilha de Pátimos e a ilha mata ele, esse velho que ama Jesus e quer pregar o evangelho por toda a cidade, por todos os lugares. O tacho de óleo quente não matou, a ilha mata. Aí eu te pergunto, quem apareceu para ele lá? Jesus. Ele se apresenta assim, ó: o Alfa e o Ômega. Oh, glória a Deus. O princípio e o fim. Porque tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. Olha para mim, por favor, olha aqui para minha gravata. Tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. Quando apertou as coisas para João, Jesus apareceu para ele na ilha de Pátimos dizendo: João, eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre. E eu apareci para dizer que o óleo não matou e a ilha também não vai matar. Jesus sempre aparecerá na nossa vida nos momentos mais difíceis que tivermos que passar. Aleluia! Jesus sempre aparece, ele aparece na praia e diz: Pedro, empresta o seu barco para que eu pregue a palavra. Ele ensina sobre o reino, ensina sobre o céu, ensina a palavra de Deus para o povo, e depois chama o Pedro e diz: Pedro, eu só quero uma coisa de você. Fala, Jesus, volte a trabalhar. Senhor, mas eu já tentei de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para alguém: Pedro não veio hoje não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Tente outra vez, ative a sua fé. Mas eu já fiz de tudo, eu já usei todos os recursos financeiros, eu já coloquei todas as estratégias, e eu já usei todas as minhas forças na pescaria, no trabalho, mas nada adiantou. Mas agora vai ser diferente, porque o Cristo se apresentou, e você vai trabalhar conforme a vontade dEle, e na direção dEle as coisas mudam. Quando o pastor Pádua, Pedro deu um passo em direção à obediência, alguma coisa
longe do alcance visual de Pedro, começou a acontecer. Tem uma palavra profética para alguém aqui essa noite. É só você dar o primeiro passo em obediência. Shura Kalamahas. É só você dar o primeiro passo em obediência a Jesus. Porque no Evangelho não tem mágica, no Evangelho não tem varinha de pirilim-pim-pim, não tem pó mágico em que você está de um jeito e daqui a pouco está de outro. Não existe isso, não existe. O que existe no Evangelho é somente uma coisa: obediência à palavra de Jesus. Foi obediente e abençoado, não foi obediente, não é abençoado. Foi isso que ele disse em Deuteronômio capítulo 28, quem obedece, bênção, e quem não obedece, maldição. Vocês estão aí, digam amém. Deus está presente entre nós. Quando ele dá um passo em obediência à palavra de Jesus, alguma coisa longe do alcance visual começou a acontecer. E sem que ele soubesse, ele joga a rede do lado direito, porque agora não é mais como eu quero, mas sim como ele quer. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. É por isso que ele diz: quer me seguir? Negue as suas vontades, tome a sua cruz, e aí vem me seguir. Enquanto a nossa vontade for dona de nós, nós não seremos obedientes e abençoados no reino de Deus. Mas quando nós abrirmos mão da nossa vontade, quando nós abrirmos mão de todo o nosso eu, nós, aleluia, vamos em direção à obediência. E a obediência, por favor, guarde isso, a obediência vai gerar na nossa vida milagres extraordinários. Pescaram muito peixe aquele dia, porque resolveram obedecer à voz de Jesus. Pescaram muitos peixes aquele dia, porque resolveram obedecer à voz de Jesus. Terceiro encontro, casa da sogra de Pedro. Quem ama a sogra, diga amém. Diga amém, mas com mais força. Eu amo a minha sogra, já disse para ela, pena que ela não está aqui para ouvir. Deixa eu garantir o pudim do final de semana, não é? É um anjo disfarçado de gente. Glória a Deus. Pedro era casado, Jesus foi na casa dela. Rapidinho isso daqui, só para a gente pegar uma coisa aqui, pensar uma coisa. Qual é o desejo maior de uma mulher que leva alguém importante na sua casa? Servir com o que tem de melhor. A melhor toalha, o melhor copo, o melhor talher, é tudo de melhor. O marido, no dia a dia, que ore, não é? Mas para a melhor visita, para a pessoa mais importante, põe tudo. Se tiver ouro, põe ouro para servir. Esse é o desejo de uma mulher quando alguém importante vai na casa. Aí Jesus entra na casa dela, só que a Bíblia diz que uma pequena coisa a impedia de servir como ela queria. Isso aqui é palavra de Deus para alguém. Uma pequena, não é uma grande coisa que impedia de ela servir. Era uma pequena coisa que a impedia de servir Jesus como ela queria. E o que era? Era uma pequena febre. Você toma um dipirona no banho gelado, está curado. Não funcionou, vai no médico, toma uma injeção, está curado. Quase ninguém mais no mundo morre de febre. É uma coisa muito ínfima, pequena. Porém, essa coisa ínfima, essa coisa pequena, essa coisa quase que imperceptível, estava atrapalhando aquela mulher de servir Jesus como ela queria. É só isso que eu quero pegar aqui. Talvez você entrou esse ano de 2023 dizendo: esse é o meu ano. Esse ano, se o pastor Pado deixar, eu prego, evangelizo, ensino, limpo a igreja, esse ano é o meu ano, eu vou servir como nunca. As coisas grandes não chegaram até você, ainda não. Então, pregador, o que é que está me atrapalhando de servir Jesus como eu quero? São as pequenas coisas. Será que você pode levantar a mão para o céu para receber uma palavra? Oh, glória a Deus.
Todas as coisas, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, estão caindo por terra hoje pelo poder do sangue de Jesus. Você vai servir a Jesus como nunca esse ano. Você vai pregar como nunca. Você vai evangelizar como nunca. Você vai louvar ao Senhor como nunca. Você vai tocar como nunca. Você vai servir a Jesus como Ele merece ser servido. Aleluia! João capítulo 6, 68. Aleluia! Glória a Deus. Jesus está pregando um sermão pesado. A própria palavra pregando uma palavra dura. Imagina o nível do sermão. Aí Pedro chega no ouvido do mestre, na própria palavra, e diz assim: Senhor, não dá para trocar o disco não? Mensagem ruim. O povo está indo embora, não está vendo não? Até os seus discípulos. Tem uns que já foram embora. Mensagem pesada, dura demais para se ouvir. Mas Jesus, como um bom judeu, extremamente educado e carinhoso, só que não, olha para o Pedro, para o seu discípulo, e diz: e você? Não quer ir embora também não? Fica à vontade. A porta está aberta. Escute isso, por favor. Servir a Jesus não é estar preso a cadeias. Não é estar aprisionado e dizer: eu vou lá porque alguém quer que eu vá. Nunca foi, você veio voluntário. Aí Jesus diz assim: você quer ir embora? Pedro, você não está preso não, só porque eu sou filho de Deus, só porque eu te falei de tantas coisas do céu. Você não está preso, se quiser ir embora, pode ir. Aí o Pedro, inteligente, intenso, errava muito, mas é inteligente. Ele pensa, pastor Pádua, naquilo que o mundo tem para oferecer e aquilo que Cristo tem para oferecer para ele. Coloca na balança e responde assim, ó: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro, e se eu quiser pregar uma mensagem dura, você fica? Senhor, eu fico, pode pregar o que quiser. Ô Pedro, e se eu quiser te esmagar como a cana esmagada, você fica? Eu escolho ficar. A porta está aberta, se quiser ir embora, pode ir. E se eu quiser fazer você chorar, você fica? Eu escolho ficar. Faz o que quiser de mim. Faz o que quiser de mim. Aleluia. Tem alguém que crê nessa palavra e entende que só Jesus tem coisas eternas para te dar. O que o mundo te dá acaba aqui. Prata, ouro, pedras preciosas, casa, carro, mansão, acaba aqui. Mas o que Jesus tem para você vai durar para sempre. Aleluia. Próximo da morte, caminho do fim. Pedro, como vai de 0 a 100 em 8 segundos, ele começa a ouvir que Jesus vai morrer em Jerusalém. Eles não entenderam muito bem aquela mensagem inicialmente. Até depois da ressurreição eles não tinham entendido ainda. Mas Pedro começa a dizer: Senhor, não faça isso contigo, tenha misericórdia de ti. Jesus o repreende. E aí o Pedro diz assim: Senhor, tá bom, o Senhor vai morrer, então eu estou contigo até o final. Já que somos os melhores amigos, já que somos tão próximos, para onde o Senhor for eu vou. Se o Senhor morrer eu morro. Eu não abro mão da tua amizade. Conta comigo, vamos até o final juntos. Aí Jesus vai dar um toque nele dizendo assim: ó, eu vou te contar uma coisa sobre você que você não sabe ainda. O que, Senhor? Nesta noite o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. E você, Pedro, vai me negar. O galo vai cantar e você vai se lembrar do que eu te disse. E aí ele tem deixa eu usar uma expressão bem chula aqui, a pachorra, a ousadia de dizer assim:
Senhor, apontando para os amigos dele. Eu acho isso aqui uma falta de respeito tão grande de Pedro. Ele aponta para os amigos, os apóstolos, e diz assim: todos aqui podem te negar, mas eu sou outro nível, o Senhor não está me conhecendo. Eu sou superior. Eu ainda carrego a espada, e se as coisas apertarem, eu não vou fugir. Todos aqui podem te trair, menos eu. Eles saem dali e eles vão para o Getsemane. No Getsemane as coisas começam a apertar. O circo começa a se fechar. Os soldados vêm para prender a Jesus. Aí o Pedro, em uma tentativa de ajudá-lo, inicialmente, tira a espada e corta a orelha do Malco, que nunca foi soldado. Era alguém que era da linhagem sacerdotal, de família sacerdotal. E posso dizer mais, um dos maiores sonhos de Malco era ser sacerdote. Mas como Pedro cortou a orelha, já era o sonho. Porque nenhum sacerdote poderia ter uma orelha torta sequer. Não poderia, porque seria reprovado. E sem orelha então, reprovadíssimo, o sonho está acabado. Aí Jesus, como é um restaurador de sonhos, vocês não vieram para o culto hoje não, gente. Eu vou de novo. Jesus, como é o restaurador de sonhos, pega a orelha, dá uma soprada assim, ó, e na soprada, todas as bactérias já foram eliminadas, e coloca a orelha de Malco no lugar. Será que você pode levantar sua mão para o céu com fé? Essa noite levanta logo as duas com fé para receber uma palavra. Jesus está aqui essa noite, em Tatetuba, missão para dizer: eu estou restaurando os seus sonhos. Aleluia. Aí Jesus disse assim: guarda a espada, porque se eu quisesse ajuda, aleluia, eu clamaria o meu Pai, e Ele enviaria legiões de anjos para me defender. Jesus é preso, é levado. João vai acompanhando de perto, porque tinha contato com as autoridades daquele momento, daquele tempo, e Pedro vai acompanhando de longe, para ver no que vai dar. Fogueira, frio, julgamento. Jesus já está apanhando há horas. Alguém chega no melhor amigo de Jesus e diz: peraí, estou te conhecendo. Você não é amigo dele? E aí Pedro vai dizer: eu? Jamais. Não conheço esse homem. Nós estamos falando do melhor amigo de? Passa uma hora, uma empregada vem. Ele está lá, se aquecendo e olhando na direção da porta onde estava sendo julgado Jesus para ver o que ia acontecer. Uma empregada vem e diz assim: mas rapaz, a tua fala te condena. Você não estava lá com ele no jardim? Você não andava com ele? Ele diz: eu não conheço esse homem. Vocês estão aí? Digam amém. Terceira vez, alguém vem e diz: mas você não é amigo dele, discípulo dele? E aí diz a Bíblia que ele dá uma ênfase na negação, dizendo: eu não conheço esse homem. E ele sai praguejando, dizendo: eu não conheço, com medo de morrer. E a Bíblia diz que o galo canta. E a Bíblia diz também que a porta de onde Jesus estava sendo julgado estava meia aberta, ou entreaberta. E quando Pedro negou, o galo cantou, Jesus aqui, ó, olhou para ele. Isso aqui não me assusta e nem me deixa temeroso. Isso aqui traz graça para o meu coração. Sabe por quê? Porque quando você pecar, quando você pisar no tomate, quando você errar, como Pedro errou aquela noite, negando ser amigo do seu melhor amigo, negando ser amigo do Filho de Deus, negando ser amigo daquele homem que o ajudou, quando ele pecou, qual foi o olhar que ele encontrou? O olhar de Jesus.
Por favor, quando você pecar, quando você errar, quando você se desviar, fizer alguma coisa errada, não vai embora, não desiste, encontre o olhar de Jesus. Aleluia, aquele olhar não foi um olhar de acusação, bendito seja o nome do Senhor. Aquele olhar não foi um olhar dizendo assim: tá vendo, eu não falei que você ia fazer isso, seu bicho ruim, não. Aquele olhar foi um olhar de graça, foi um olhar de amor, dizendo: Pedro, eu te entendo. Chore-me calamácia. Pedro sai dali chorando amargamente. Eu fico pensando se o travesseiro de Pedro falasse: quantas lágrimas, quanto sofrimento, Jesus morre. Aleluia. Terceiro dia, ressuscita. Aparece para as mulheres, Maria Madalena. E para Maria Madalena ele diz o seguinte, pede para os discípulos se reunirem. Ele coloca uma expressão: e a Pedro. Em outras palavras, chame todo mundo e não se esqueça de Pedro. Avise a Pedro. Porque o que eu penso aqui é que Pedro não se sente mais um discípulo, um amigo. E Jesus disse assim, não se esqueça dele, porque eu não me esqueci. Aleluia. Aparece numa sala trancada. Eu já vou terminar. Sala trancada. Onde estão as mulheres? Depois da ressurreição de Jesus, onde estão as mulheres? No túmulo. E os homens? Os homens estão aí, digam amém. Os homens estão aí, digam amém. As mulheres estão no túmulo, procurando o corpo de Jesus. E os homens, trancados dentro de casa, com medo. As mulheres estão aí, digam amém agora, pai. Agora eu prego no Congresso das Mulheres fácil. As mulheres fora de casa, e os homens dentro de casa, trancados, com medo de morrer. Aí Jesus aparece tanto para quem está fora, como também para quem está dentro. Porque a graça de Deus é para todos. Para quem tem medo e para quem não tem. Para quem trabalha e para quem não faz nada. A graça de Jesus é para todos. Entrou dentro do quarto, da sala onde eles estavam lá trancados, corpo glorificado. Atravessa a parede. Entrou e a primeira frase de Jesus é: paz do Senhor, gente. Parem de sentir medo. Vocês podem levantar a mão para o céu para a gente já ir para o final? Jesus, essa noite, com o poder da sua palavra, está arrancando, excluindo, aniquilando todo o medo paralisador. Eu vou de novo. Jesus, essa noite, pelo poder da sua palavra, está neutralizando, está excluindo, está tirando todo o medo paralisador da sua vida, do seu ministério. Você vai avançar essa noite em nome de Jesus. Aparece a primeira vez e não fala com Pedro. Aparece 8 dias depois, porque Tomé duvidou, porque não estava lá, e diz: eu só creio se eu pôr a mão. Aí Jesus aparece de novo, fala com Tomé, mas não fala com Pedro. Imagina o coração desse homem como estava. Toda vez que via Jesus, ele dizia: é agora. Primeira vez nada, segunda vez nada, terceira vez, parece que a história se repete. Mar Tiberíades, que é o mesmo da Galileia, o mesmo. Perceba que o primeiro encontro com Jesus de Pedro foi aonde? No mar da Galileia. É lá que ele encontra Jesus. É lá que ele recebe o novo nome de Jesus. É lá que ele recebe o seu chamado: Pedro, a partir de hoje não serás mais pescador de peixes, mais pescador de homens. É lá que ele é levantado, chamado por Deus. Aí na experiência de Mateus 14, é lá também que ele anda sobre as águas.
No final está Pedro de novo no mesmo lugar. Perceba quantas coisas você pode viver no mesmo ambiente. Chamado, experiência maravilhosa, afundou, foi levantado por Jesus e agora está lá de novo, tentando abandonar a carreira. Mateus termina assim, no coletivo: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Marcos termina assim também: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Lucas também termina no coletivo: ide por todo mundo, pregai o evangelho. E ele faz uma referência a Atos 1, falando para todos. Mas quando João vai terminar o livro, ele não fala no coletivo. Ele chama Pedro para um particular. Vocês estão aí? Digam amém. Pescaram a noite toda, nada apanharam, estão pensando em desertar da missão. E quem é que aparece de novo na praia? Jesus, porque ele sempre aparece nos piores momentos da vida. Aleluia, glória a Deus. E aí, eu me espanto com a expressão que ele usa, porque se é eu, naquele dia que eu acordei com o pé esquerdo, alguém que me traiu, irmão, só muita oração e jejum. Mas como Jesus não sou eu e eu não sou Jesus, Jesus usa essa expressão aqui para os traidores: filhos, tem alguma coisa para comer aí? Não importa o que você fez, se houver verdadeiramente arrependimento no seu coração, a graça de Deus vai atrás de você outra vez. Você não vai deixar de ser filho de Deus por um erro, por um tropeço. Se houver arrependimento, alcança a misericórdia. A graça vem, Jesus vem, porque Ele sempre vem. Nunca é a gente que vai até Ele, é sempre Ele que vem até nós. Prova, Gênesis, quem descia? Deus descia. Em Êxodo, quem foi que pediu para construir uma casa para que ele descesse e começasse um novo relacionamento? Deus. Na libertação do Egito, quem desceu para livrar? Quem enviou o Filho do céu para salvar a humanidade? É sempre Ele que vem e nunca a gente que vai. E aqui de novo, na praia, Jesus vem atrás dos traidores, atrás dos seus filhos, porque a graça de Deus nunca dirá não para um coração verdadeiramente arrependido. Aleluia! Tem alguma coisa para comer? Não tem. Rede do lado direito. Jogaram 153 grandes peixes. Voltaram para a terra. Lá já tinha uma fogueira acesa, peixe e pão. Aleluia! Se o anjo que apareceu em 1 Reis capítulo 19 fez o que fez, trouxe pão e água para Elias, quem dirá Jesus, irmãos? Que é o próprio Deus encarnado, fogueira acesa e comida. Jantemos! Jantaram. E aí ele chama o Pedro para um particular, dizendo: Pedro, eu só quero saber uma coisa de você só. Fala assim: você continua me amando? Não, Pedro, eu não quero falar do seu pecado. Não, Pedro, eu não quero falar do que você fez lá atrás, porque eu te avisei, eu sabia o que ia acontecer, eu te conheço melhor do que você. Você não me surpreendeu quando você pecou. Você não me pegou de surpresa quando você me negou diante daquelas pessoas. Eu sei. Só quero saber uma coisa. Você continua me amando? Deixa eu perguntar uma coisa para alguém. Você continua sendo crente, irmão? Mesmo depois de tantas quedas, depois de tantos pecados? Porque a gente só vai deixar de pecar e de cair depois que a gente for glorificado e estiver no céu, com um corpo de glória, perfeito e santo, como o de Jesus. Até lá a gente vai cair milhares de vezes. A pergunta que ecoa essa noite é: você ainda ama Jesus? Porque Jesus não pode dar o seu rebanho para alguém que não o ama. Qual era o maior medo de Pedro naquela noite que ele traiu Jesus? Medo de morrer.
Mas sabe o que Jesus disse? Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama de verdade? Sim, eu te amo. Você me ama mesmo? Sim, eu te amo. Mas Jesus vai dizer para alguém que ama e que está arrependido o quê? Então trabalha para mim. Já que você ama, trabalha para mim. Cuide das minhas ovelhas. Pastoreie os meus cordeiros. Eu termino aqui. Porque enquanto você trabalha para Ele, Ele trabalha em você. Eu termino bem tranquilo, porque daqui a pouquinho, pastor Padre, morrer por Ele não será mais um problema. Pedro foi avançando em fé, rompendo barreiras. Ele é ameaçado no capítulo 4 e 5 de Atos pelos mesmos líderes e diz: eu não posso parar de pregar o nome de Jesus. Se quiser me matar, me mata, mas eu vou continuar anunciando. No final da vida de Pedro, Nero o condena à morte, morte de cruz. Ele está diante da cruz. E agora ele não sente mais medo, porque a graça de Jesus trabalhou de dentro para fora. Enquanto você trabalha para Ele, Ele trabalha em você. E diante da morte ele diz: eu não sou digno, aleluia, de morrer como morreu o meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Levante sua mão nessa noite para os céus. Há encorajamento do céu para a sua casa. Há encorajamento do céu para o seu ministério. Avança em fé. Senhor, eu oro com teu povo. Feche seus olhos, por favor. A graça de Deus não desiste de você. A graça de Deus não desiste de você. Aleluia. A graça de Deus não desiste de você. Passe o que passar, erre o quanto errar, encontre o olhar de Jesus e volte. Volte para o lugar da comunhão, para o lugar da restauração. Reconstrua o seu altar. Jesus veio atrás da gente essa noite para dizer: eu te concedo mais uma oportunidade. Ergue a cabeça e continua. Senhor, eu oro com teu povo. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós somos Pedro, nós somos como ele, intensos, erramos, pecamos, falhamos, mas eis-nos aqui na sua gloriosa presença, arrependidos de todos os nossos pecados e pedindo: por favor, não larga da nossa mão, que a tua graça e misericórdia nos alcance todos os dias. Abençoa os teus filhos, abençoa tuas filhas, e que tudo seja para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Só aqueles que entenderam a mensagem, receberam na alma e no espírito essa palavra, aplaudam o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe. Muito obrigado.